Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar novamente da questão das eleições. Afinal de contas, estamos aí num ano eleitoral e tem muita coisa para falar desse tema até outubro e, quem sabe, até o final de outubro e depois mesmo das eleições. Nós temos tido aí nos últimos dias uma série de temas que vêm tendo definição. Nós vimos aí, por exemplo, candidatos da assim chamada terceira via que já anunciaram que não serão candidatos. Estou pensando, claro, especificamente aqui no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que anunciou que todo mundo já sabia, de alguma forma, né, que ele não seria candidato presidencial, mas, claro, ao fazer isso, ele abre espaço para aquilo que também tem sido cogitado, que é a ida para o PSD do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que perdeu as prévias do PSDB para João Dória, né? Então, pode ter uma movimentação importante aí. Outra coisa importante que tem acontecido é toda a negociação em torno de alianças nos estados, da própria Aliança Nacional, e algo que está muito relacionado a isso, que são as chamadas federações partidárias, né? Uma delas, a Federação PT-PSB, pelo jeito, não vai sair mesmo, como também, aliás, eu diria, já era em certa medida esperado. Depois a gente detalha um pouco mais isso, mas também não vai sair. Em compensação, alianças devem ocorrer e o próprio Geraldo Alckmin, que já é cotado aí quase que como garantido o vice de Lula, deve ingressar no PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro. E além de tudo isso, nós temos tido seguidas rodadas de pesquisas eleitorais que, segundo alguns analistas, teriam mostrado nos últimos tempos uma certa recuperação do presidente Bolsonaro, uma redução da distância. Eu, sinceramente, acho que talvez seja prematuro para afirmar isso. Depois a gente também vai discutir melhor esse tema. Mas, enfim, para tratar disso, temos aqui dois convidados. Uma é a professora Monalisa Torres, ela é cientista política, professora da Universidade Estadual do Ceará, e ela é também pesquisadora do LEPEN, né, da Universidade Federal do Ceará. E o nosso outro convidado é o Vitor Santos, que é professor da Universidade Federal do Piauí, também ele cientista político, e é pesquisador do GEPOL. O GEPOL, só para eu falar a sigla aqui, é o Grupo de Pesquisa de Democracia e Partidos Políticos. Então, esses são os nossos dois convidados desse episódio, e aos quais eu, como sempre faço, agradeço muitíssimo aqui por estarem aí presentes, por aceitarem o convite, e sem mais conversa, eu passo logo para eles fazendo uma pergunta, começando pela Monalisa. Monalisa, bem-vinda, e por favor, diz aí para a gente, como é que você está enxergando esse momento da disputa eleitoral, particularmente dessa disputa eleitoral nacional, por favor. Oi, Cláudia, é um prazer estar aqui novamente com você. Eu sou assídua ouvinte do seu canal, eu acho que é um espaço muito bacana para a gente pensar conjuntura, para a gente pensar questões relacionadas à política, e um prazer também estar ao lado do querido Vitor Sandes, colega aí de publicações, de análises sobre eleições. E voltando para a sua pergunta, mais especificamente, Cláudio, a gente tem aí... O que a gente tem observado é uma certa consolidação entre essa polarização Lula e Bolsonaro, né? O Lula já demonstrou aí uma certa força do ponto de vista mesmo de consolidar, né, uma margem, uma diferença interessante nessas primeiras rodadas de pesquisa de intenção de voto. É claro que a gente ainda está no início, muito no início, e não dá para a gente cravar como vai ser, de fato, o período das eleições, né, durante as campanhas eleitorais. Mas o que eu tenho notado de interessante em relação a essa certa variação das próprias intenções em relação ao Bolsonaro, tem a ver, na minha perspectiva, tem muito a ver também com o fator Moro, né? Quando o Moro sinaliza a sua candidatura ali no processo de filiação ao Podemos, né, surge como um potencial nome que poderia ali sinalizar uma terceira via, né, uma alternativa de terceira via. E uma terceira via que, de alguma forma, também disputa um espaço no campo da direita, que estaria ali próximo desse eleitor de perfil que em 2018 votou em Bolsonaro e agora se vê arrependido.
né, com um certo desgaste, assim, acho que a candidatura dele, por hora, ainda que, né, ele tem uma certa, ele tem buscado uma inserção, principalmente nos espaços digitais, uma participação maior nesses espaços, para mesmo garantir uma visibilidade interessante nesse momento, não tem conseguindo ainda deslanchar com uma candidatura com potencial de crescimento e de unificação de uma terceira via. Então, acho que nesse processo digamos, de patina, ele está patinando ainda nesse processo, a possibilidade de uma vitória do Lula num primeiro turno, que tem sido também muito especulado por alguns analistas, a mídia, né, de alguma forma também bate muito nessa tecla, fez com que, esse é meu ponto de vista, né, fez com que esse eleitorado, que em alguma medida migrou para o Moro, agora tenta aí voltar para o Bolsonaro, como uma espécie de um voto, digamos assim, mais pragmático, né, para evitar uma possível vitória de Lula no primeiro turno. É claro que, como você pontuou, tem aí essa variação, ela aparece dentro de uma margem, né, de erro, mas eu imagino que tem a ver também um pouco com esse momento em que o Moro aparece, mas não consegue ainda despontar como uma alternativa forte que possa unificar uma terceira via. E particularmente acho que aí no caso do Moro, uma terceira via mais à direita, né? Estou pensando, mais à direita, né, comparando com o Ciro, ou comparando, sei lá, com mesmo que eventualmente o que poderia ser um candidato do PSDB, que a gente sabe que no caso do Dória é um candidato de direita também, mas que talvez pudesse ocupar esse espaço, né? Tudo bem. Vitor, e você? O que você está achando desse cenário? Então, antes de tudo, é um prazer fazer parte, né, desse episódio que trata sobre um tema tão relevante para a política nacional e para a ciência política em particular. Também sou um admirador do podcast. Acho que a gente tem essa responsabilidade de fazer esse trabalho, né, como a academia pode conversar com um público mais amplo, isso é fundamental. Então, parabéns pela iniciativa, Cláudio. Também é um prazer compartilhar esse episódio com a Mona Lisa, pessoa muito querida. Enfim, a gente está em muitas frentes, né? E, novamente, aqui nesse episódio. Bem, Cláudio, eu acho que tem vários pontos, né? Eu acho que a gente pode destacar essa estabilidade dessa disputa que não aconteceu ainda, né, nas pesquisas já ao longo do tempo. Então, a gente já tem acompanhado Lula e Bolsonaro à frente das pesquisas por muito tempo. Isso mostra que a preferência dos eleitores parecem caminhar nesse sentido, e restando muito pouco espaço para uma terceira via. Isso não é algo novo, né? Não é algo novo na política brasileira. Se a gente for pegar de 94 até agora, a gente teve muito pouco espaço para uma terceira via. Mesmo em 2018, quando o Bolsonaro surgiu, né, como uma força, né, polarizadora contra o PT, ainda assim não sobrou espaço para uma terceira via. O Ciro chegou aos seus 12%. Então, se a gente olhar 2014, 2010, Marina Silva torna ali de 20%. E aí, se a gente pegar outros casos, o próprio Ciro em outras eleições, Garotinho, enfim, não tem muito espaço para uma terceira via. A gente sabe que existe um efeito mecânico, né, do próprio sistema majoritário, né, numa eleição presidencial, que é de reduzir as opções, e o eleitor ele acaba também gerando o efeito psicológico de escolher as opções que têm mais viabilidade. Lula tem grande, né, já foi presidente, o PT 4 vezes, né, eleito, e o Bolsonaro é o atual presidente da República. Então, na memória do eleitor, está bastante presente, programaticamente eles se distinguem muito bem, e eles aparecem aí como principais opções. Também é muito importante observar nas pesquisas eleitorais a informação sobre o voto espontâneo, né? A pergunta sobre qual candidato que o eleitor escolhe sem apresentar as opções. E Lula e Bolsonaro sempre aparecem ali à frente. Então, isso mostra que o eleitorado já
está tendo uma clareza, né, já há algum tempo sobre as duas principais opções, deixando muito pouco espaço para a terceira via. E a terceira via tem um outro problema, que é a fragmentação dessa terceira via, né? A gente já tem observado que alguns candidatos têm declinado já, mas, por outro lado, uma questão que a gente pode discutir é que as regras eleitorais deste ano, elas fazem com que os partidos tenham que ser, em alguma medida, protagonistas. Então, eles têm que se lançar para a presidência, têm que lançar candidatos para o governo do Estado, porque a gente não vai ter mais as coligações proporcionais, né? E não vai ter também, e tem também a questão da transposição, né? Tem alcançar o quociente eleitoral ou como um partido isolado ou como federação, e também alcançar os 80% do quociente eleitoral para poder disputar as sobras. Então, os partidos têm pensado muito também nessa estratégia nos estados para poder montar suas bancadas, né? Então, e daí, um fato que me parece bastante relevante nessa eleição é a questão da organização dos partidos, da estrutura. Ou, diferentemente daquele Bolsonaro em 2018, que era muito vinculado ao movimento bolsonarista, sem necessidade de uma organização e de uma estrutura partidária, né? Naquele momento, hoje a gente vê a necessidade de uma estrutura. Bolsonaro está no PL, que certamente depois dessa janela partidária vai ser o maior partido da Câmara dos Deputados. Você tem um conjunto de outros partidos que também estão se instrumentalizando nesse processo, como o próprio PP e PR, né, que também estão ali na base de apoio, e do lado do PT a gente tem visto também muita migração no sentido do PT e de partidos que também estão mais no campo da esquerda. E daí você esvazia partidos que estão mais ao centro e partidos menores, o que diminui muito o potencial desses partidos de colocarem uma candidatura em condições, como o próprio PSDB. O PSDB certamente sairá bastante enfraquecido dessa janela partidária, o que prejudica ainda mais as condições reais da candidatura do Dória, né? Então, e aí você já tem até outros movimentos, como a própria questão também do Eduardo Leite, a saída do PSD, e isso fragmenta ainda mais essa terceira via e, consequentemente, fortalece ainda mais as duas principais opções em relação à preferência do eleitorado. É interessante, você chamou atenção para isso das mudanças, né? O PSB é um partido que recebeu muita gente, né, nos meses aí que antecederam o período atual em que a gente está, né? O Flávio Dino, o Marcelo Freixo, só para citar duas figuras importantes aí que foram para o PSB. A gente viu até hoje, né, quando a gente está gravando, a gente estava gravando na quinta-feira, dia 10, né, de março, e houve a filiação do ex-governador do Paraná, o Requião, ao PT, né, ou seja, é também aí um movimento importante do cenário partidário. De fato, né, a gente tem o cenário se movimentando. Agora, quanto ao PSDB em particular, acho que merece talvez até um comentário. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida publicou um artigo hoje mesmo na Folha, né, falando, vamos dizer, quase que praticamente do fim, o funeral do PSDB. Vocês também veem isso dessa maneira, no caso particular do PSDB? Eu acho, Cláudio, que a própria convenção, a própria escolha do candidato que sairia para presidente, como candidato a presidente do PSDB, expôs um pouco a fragilidade do partido, né? Não só o processo, que teve algumas falhas e, enfim, pediram recontagem, teve todo aquele problema técnico, mas a forma como o processo se deu e o resultado foi, de alguma forma, questionado. A saída do Eduardo Leite é um indicativo de que, né, não há não houve uma união, né, do ponto de vista da disciplina mesmo partidária, em torno dessa candidatura. Então, isso já expõe algumas fraturas do partido. E só para dar um exemplo um pouco, né, mais específico, aqui no Ceará, o PSDB foi um dos maiores partidos no início dessa Primeira República, né, chegou a ter 90, 80, acho que 80 prefeituras,
né, de 180 municípios, chegou a ter 80 prefeituras, de deputados estaduais, de 46 deputados estaduais, chegou a 9. Isso na época Tasso? Na era Tasso, né? O Tasso foi uma grande figura do PSDB, e agora, com a própria saída do Tasso, porque tudo indica que ele não vai tentar a reeleição para o Senado, o PSDB hoje se vê numa situação de esvaziamento, né? Então, aqui no Estado, a gente vê um pouco disso. E as figuras mais importantes, do ponto de vista mesmo de capital político, que hoje estão no PSDB, estão de partida para a União Brasil, né? E claro que também tem questões mais pontuais, mais locais, que tem a ver com a própria disputa à sucessão do Camilo Santana, mas o PSDB aqui hoje, que já foi a maior legenda do Estado, se vê nessa situação de esvaziamento, né? Então, isso eu acho que também é um pouco desse, né, mostra como o PSDB nacional, ao longo desses últimos anos, ele tem perdido espaço, né? Acho que a própria... o processo que vem desde 2016, enfim, com a Lava Jato e com algumas figuras do PSDB que também, enfim, foram bem, ganharam muita visibilidade do ponto de vista mesmo negativo, isso pode ter contribuído para aprofundar essa crise do PSDB. Aliás, talvez a saída do Alckmin também ajude nisso, né? Estou pensando se 2 vezes candidato à presidência da República, né, vice do Lula, indo para o PSB, e a federação PSB-PT não saindo, se não facilita para a gente, vamos dizer, da ala mais histórica, ou assim chamada progressista do PSDB, talvez migrar para o PSB também, né? A gente pode talvez vislumbrar nos próximos dias um movimento desse tipo, né? Não estou querendo fazer aqui futurologia, mas estou achando que é um movimento possível, né? E até acho que um movimento que faria sentido. Vitor? O PSDB, o PSB, ele passou por um processo de transformação nos últimos anos. Então, você tem Eduardo Campos, que era uma grande liderança aí até 2014, e depois o partido ele passa por uma modificação. Então, claramente, por exemplo, o PSB paulista ele tem uma outra perspectiva, né, de atuação. E isso impacta muito. Com essas migrações mais recentes, né, que se deu tanto no campo da centro-direita, do centro, quanto também mais à esquerda, né, o partido ele passa a ter ali diversas almas, né, se a gente for utilizar aí um termo lá de trás, do Sinja, enfim. E o PSB vai carregar essas contradições internas, faz parte do jogo, né, as regras têm se modificado, têm favorecido a redução dos partidos, e as lideranças estão também pensando na sua sobrevivência. Então, o PSB claramente é um partido que tem buscado sobreviver nesse contexto, e com isso arregimentou ali diversas lideranças para compor a sua sigla. Então, talvez em algum momento esse partido vai ter dificuldades de tomar alguns rumos, por exemplo, na escolha no futuro, talvez, de um pré-candidato à presidência da República, enfim. Então, são episódios que a gente vai acompanhar no futuro. E isso, inclusive, é o que está inviabilizando a federação com o próprio PT. Então, você tem claramente aí visões distintas, né, sobre a atuação do PSB, né, e dessa relação com o PT. Então, tem uma parte claramente... Tem um discurso anti-PT, tem outra parte que acredita que tem que caminhar junto com o PT, e isso claramente está inviabilizando, abrindo espaço para que o partido se mova de maneira diferente nos estados. Em relação ao PSDB, o PSDB tem tido diversas dificuldades. Eu lembro que desde quando o PSDB perdeu as primeiras eleições para o PT, né, em 2002, ele já vem desse processo de autocrítica, né, onde erramos, em 2006, tem diversos posicionamentos do próprio FHC, né, de lideranças, outras lideranças do partido, pensando, né, onde que a gente errou, e porque foram diversas sucessivas derrotas, né, mas o que a gente tem visto, se a gente for olhar as pesquisas de opinião, tipo survey, como o ESEB, por exemplo, quando a gente olha para 2018, pegar uma eleição mais recente, a gente pode observar que o eleitorado caminhou muito mais para a direita, né, do espectro ideológico, e o PSDB, ele tinha feito essa caminhada, né, ao longo dos anos 90, para o início dos anos 2000, para a direita, mas não tão à direita, né,
centro e centro-direita, então, mais moderado, né? Mas o eleitorado caminhou muito mais à direita, ele não conseguiu apresentar essa plataforma para o eleitorado, e aí ele não conseguiu se viabilizar, muito longe disso, né? Na eleição presidencial. Também é importante destacar também o fato do enfraquecimento próprio Aécio Neves em Minas, isso bastante importante, né? Ele era uma liderança fundamental dentro do partido, e a própria continuidade dele dentro do partido também, de outra forma, também enfraqueceu o próprio partido, né, no seu discurso, na sua relação com uma parte do eleitorado. Também essas mudanças mais recentes dentro do PSDB paulista, né? Você tem uma mudança aí de coalizão de poder, né, dentro do partido, e, consequentemente, um certo esquecimento, né, de que o partido político no Brasil é um partido nacional, então ele tem que pensar nas suas bases também regionais, né, algo, por exemplo, que outros partidos nunca esqueceram, como o MDB, o próprio PSD, que é um partido muito mais recente, mas sempre esteve muito preocupado com suas bases, o próprio PSB, mais recentemente, né, o PT, então são partidos que se preocuparam em manter sua força em diversos estados, diferentes regiões. O PSDB não. Então, muito centrado em algumas lideranças em determinados estados, e a partir do momento que essas lideranças foram envelhecendo ou mudaram de partido, o partido também se enfraqueceu, né? Então, essa é a grande dificuldade do PSDB. Eu posso até relatar também um caso aqui do PSDB piauiense. Recentemente, né, a grande liderança do PSDB do Piauí, que era o ex-prefeito, né, por 4 vezes aqui, Teresina, Firmino Filho, ele faleceu no início do ano passado, né, logo após o término do seu último mandato, e, basicamente, o partido ficou acéfalo, né? Então, nesse processo, o PSDB perdeu a eleição, ganhava eleições aqui desde 1992, então, nesse período inteiro, de 92 a 2016, ganhou todas as eleições aqui, Teresina. Perdeu a eleição em 2018, né, não conseguiu fazer o sucessor, e aí, com a morte do ex-prefeito daqui da capital, o partido basicamente perdeu força, houve um processo de migração muito grande, diversas lideranças para outros partidos, inclusive próprio para o PP, e é provável que o partido não consiga eleger deputados, o que é muito grave. E isso também a gente consegue observar em outros estados, né? Então, o PSDB não consegue oferecer estrutura, não consegue oferecer financiamento, não consegue atrair novas lideranças, né? E outros partidos conseguem fazer esse mesmo processo. Estão no mesmo espaço dentro do espectro ideológico, então os políticos, principalmente os novos quadros, preferem escolher aqueles partidos que têm condição, né, de financiar a sua candidatura, de oferecer uma legenda e, de fato, dê condição, sobretudo nesse contexto de mudança de regra eleitoral, de cláusula de desempenho, de fim das coligações nas disputas proporcionais. Então, o PSDB tem um grande desafio nesse ano, e principalmente nesse contexto que há muito tempo já a gente sempre vem falando, né, que era um partido centrado em alguns poucos estados. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do partido. Agora, é interessante, a Mona Lisa mencionou o fato de que tem gente do PSDB indo para o União Brasil, você falou do caso do Piauí, que tem gente do PSDB indo para o PP, né? A gente vê uma candidatura como a do Dória, que é uma candidatura muito à direita, né? Se a gente pensa no Mário Covas, por exemplo, só para citar um caso, mesmo o Serra, né? Antes a gente está falando de um político muito mais à direita do que essas outras lideranças assim chamadas históricas do PSDB, e claro que o PSDB, ao longo aí do tempo, foi caminhando mesmo para a direita, né? Primeiro porque o eleitorado estava aí, acho que é isso, só que agora ficou sem ele, e segundo também porque foi mudando a composição, né? Aquela conversa que a gente tem sobre o PSDB, das cabeças brancas ou das cabeças negras, e como é que isso reflete liderança diferente, mesmo o Eduardo Leite, de uma geração mais nova, é muito mais à direita do que figuras históricas do partido, né? É curioso, né? Talvez isso explique esse esvaziamento também, né?
Talvez isso explique por que dá para ir fácil para a União Brasil. Tudo bem que a União Brasil é, em alguma medida, o continuador do velho PFL, ao qual o PSDB se aliou lá em 94, na eleição do Fernando Henrique, mas é bom lembrar que lá em 94 foi uma aliança difícil de ser feita, né? O Fernando Henrique teve que convencer o seu partido de que era uma aliança aceitável. O Mário Covas era contra, no fim acabou aceitando, depois a gente sabe que a aliança caminhou e até ocorreu em vários lugares. Mas foi havendo essa caminhada para a direita e agora parece que há um esvaziamento, né? Eu fico pensando o que será que vai sobrar desse partido depois desse processo eleitoral se ocorrer isso que a gente está vislumbrando, muita gente saindo, um candidato a presidente que vai ter um desempenho pífio, se é que ele vai ainda chegar até a eleição, eu acho que talvez vá, mas enfim, não dá para ter certeza, tamanha tamanha dificuldade, né, que ele tem de crescer, e ao mesmo tempo dentro de um partido em que ele está conflagrado com a outra liderança que controla uma outra ala do partido, que é o Aécio Neves, e um partido que virou, em alguns momentos, linha auxiliar do governo Bolsonaro, né? A gente viu, por exemplo, nessa semana mesmo, aquela votação referente à urgência do projeto de mineração em terra indígena, que o PSDB orientou o voto sim. Né? É difícil imaginar o PSDB da Constituinte fazendo isso, né? Mas esse PSDB de agora, o esperado era isso mesmo, né? Será que sobra alguma coisa? Né? Ou vai sobrar uma massa falida disputada entre Dória e Aécio? O que será que fica disso? Bom, assim, só pegando o gancho de um pouco da fala do Vitor, recentemente foi publicado na revista, acho que da CESOP, um artigo de um cientista político chamado Henrique Cury, e ele tenta construir uma análise, ele constrói uma análise sobre a própria forma de organização do PSDB em São Paulo, e como o PSDB conseguiu consolidar, hegemonicamente falando, né, uma organização política muito bem disciplinada. Eu acho que falta um pouco disso no PSDB em outros estados. Aqui no Ceará, teve muito essa questão de personalização mesmo na figura do Tasso Gereissati. Então, na medida em que o Tasso vai se afastando, vai distanciando, e que a própria figura dele vai perdendo um pouco de capital político, até pelos anos que teve no poder, isso acaba resultando num certo esgotamento mesmo do poder, a figura dele, essa personalização na figura do Tasso e uma certa fragilidade do seu capital político ao longo do tempo acabou incidindo também na própria força do partido. Né? Então, acho que faltou um pouco de disciplina quando a gente pensa mesmo nessa organização do partido, dar suporte aos prefeitos, dar suporte aos diretórios, né, aos diretórios estaduais, aos diretórios municipais, e como isso pode incidir nessa falta nesse enfraquecimento mesmo do partido como instituição política. Eu acho que falta um pouco disso para os nossos partidos, quando a gente pensa as questões mesmo estaduais, né, quando a gente pensa as realidades estaduais, né, as subunidades ficam, cada qual, digamos assim, às vezes à mercê de figuras mais personalizadas, né, de lideranças políticas que, de alguma forma, se sobrepõem à própria lógica da organização partidária. A questão do PSDB, enfim, a gente pode olhar sobre várias perspectivas. Se a gente for olhar lá na decisão de trazer o PFL para dentro da sua coalizão de governo, né, no início do governo FHC, o PFL naquele momento era um partido muito associado às oligarquias nordestinas, muito ligado assim, a um partido tradicional, né, de práticas tradicionais, e o PSDB naquele momento representava a modernidade, né? Era um partido que tinha definido parlamentarismo, era um partido ligado ao real, né, ao plano real, então claramente era um partido que representava o novo, né? Se a gente for voltar lá na sociologia, lá de trás, né, a gente sempre buscava esse novo, né, o novo país, num momento de transição democrática, né, de uma situação de estabilidade econômica. Então, se associar a um partido que representava o velho naquele momento parecia contraditório, mas a gente entendeu depois que fazia parte do pacto de governo, de governabilidade, enfim. E daí o tempo foi passando e houve um certo esgotamento, né, dessa polarização PT-PSDB, só que com a diferença que o PT tem raízes,
ele tem uma hegemonia dentro do campo da esquerda, muito mais organização, uma capacidade de renovação das suas lideranças muito maior do que o PSDB, apesar de que muitos dizem que não, que é um partido centrado no Lula, mas se a gente olhar, você tem diversas lideranças surgindo, governadores, deputados, enfim, que surgem para além de São Paulo. E o PSDB não. O PSDB ele não tem essas raízes, né? E esse discurso da modernidade muito presente, né, nessa passagem da década de 80 para a década de 90, ele se perdeu, né, na medida em que, de qualquer maneira, ele teve que se associar a diversos partidos para poder governar e também não conseguiu trazer novos quadros, né? E essa foi uma dificuldade inicial. Então, nesse processo que levou a 2018, né, porque não o processo começa em 2018, ele vem lá de trás, né, se a gente for demarcar talvez 2013, mas eu digo até que antes, mas vamos lá, em 2013 até 2018, o PSDB não foi esse partido, né, da modernidade, da renovação, e com isso, né, isso deu abertura ao surgimento, né, do bolsonarismo, conseguiu responder muito mais a essa demanda, né, de uma determinada base, determinado eleitorado, e o PSDB não conseguiu apresentar o discurso que calhava naquele momento. Talvez nem conseguiria, né, nem conseguiria, porque ele já não era mais o partido da modernidade, do novo, né, ele não era mais o novo. E ele não conseguiu apresentar isso, né? E nem tinha condições organizacionais para poder aguentar uma dinâmica de derrota, diferentemente do PT, porque de derrota PT, e aí ficar na oposição, né? Você está pensando? Exatamente, sobreviver na oposição, ou ele poderia até ser independente, né? Tipo, não vou me alinhar ao PT na oposição, mas também não vou ser do governo Bolsonaro e vou me manter firme aqui, né? O PT, ele saiu com maior bancada, né? Mesmo depois de 2018, ainda sendo o partido com maior identificação partidária do país, e isso cresceu já mais recentemente. Então, ele é um partido que consegue, de toda forma, sobreviver a esse contexto, né? E o PSDB não. O PSDB ele não conseguiu. Ele não é tão pragmático como outros partidos, a ponto de vamos compor o governo, a gente precisa sobreviver. Ele não consegue fazer esse tipo de movimento que outros partidos fizeram. Então, se a gente pensar no PP, o PP é a antiga Arena, né? A gente for buscar lá atrás. Então, é um partido que sobreviveu a uma transição democrática associado a um governo não democrático e foi se reconstituindo. Se a gente for fazer uma genealogia de várias lideranças, tem seus vínculos lá atrás, e eles conseguiram, porque são extremamente pragmáticos, né? Diferentemente do PSDB. O PSDB ele não consegue fazer esse movimento. Ele poderia ter participado do governo Bolsonaro, por exemplo, existia um alinhamento, por exemplo, na agenda liberal, mas não tinha um alinhamento em relação às questões que tratam da democracia, porque um partido está mais no campo democrático. Então, isso, né, de qualquer maneira, eu colocava. Existiam também as pretensões do próprio Dória, né? Desde o início estava muito claro, né? Desde 2019, Dória já se colocava como um possível pré-candidato, apesar de ter se associado ao Bolsonaro em 2018, ele se colocava, assim como o Witzel, né? Em 2019 também se colocava, ninguém nem lembra do Witzel mais, mas era e aí, por isso mesmo, viraram os dois alvos do Bolsonaro, né? Imediatamente. Exatamente. O Witzel rodou, perdeu o mandato, o Dória sobreviveu politicamente, mas não conseguiu capitalizar as vacinas, né, como uma questão realmente que levasse o eleitor a ter uma preferência em relação a ele e ao PSDB. E porque tem outras questões que importam, né? Se a gente olha, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, os temas, enfim, parece que a questão da vacina já é uma questão superada. As pessoas estão preocupadas com a inflação, estão preocupadas com outras questões sociais, desigualdade, pobreza, enfim. E aí, para além disso, né, o que o partido pode apresentar dentro do campo da direita seja diferente do Bolsonaro e também que é diferente do PT, né? Então ele fica um pouco ali
esmagado entre essas duas forças, e tem diversos outros grupos, né? Tem os lavajatistas que, de alguma maneira, apoiam ainda o Moro, tem um grupo que não quer o Lula, que apoia ainda o Ciro, um pouco mais à esquerda, centro. Então, você tem uma fragmentação, e o PSDB ficou um pouco nisso, né? Muito se diz que o PT empurrou o PSDB à direita, mas, enfim, o jogo faz parte do jogo da política, né? O PT ele conseguiu se consolidar, caminhou mais ao centro, mas ainda assim ficou no campo da esquerda, e o PSDB ficou um pouco ali na centro-direita, mas ficou um pouco nem lá nem cá, e isso realmente é um grande problema para o partido. Agora, Mona Lisa, você mencionou a questão dos estados, né, e do fato de que às vezes os partidos ficam muito presos a certas lideranças estaduais, podia chamar talvez de caciques, né? A gente tem uma eleição, a gente está falando muito da eleição nacional, aí no que começou a falar do PSDB, a gente começou a entrar um pouco nessa questão regional também. E tem eleição para governador, né? Boa parte da construção da política nacional passa por uma negociação também no âmbito dos estados, né? Como é que você está vendo essa disputa de nível regional nesse momento? E como é que ela está, a seu ver, influenciando o jogo de forma mais geral? Bom, tem algumas variáveis aí no cálculo para esses arranjos que estão sendo pensados. O primeiro claro, os palanques nacionais, né? Como é que os partidos vão se organizar do ponto de vista de coligações e se as federações também vão impactar nesses acordos. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem um cenário interessante assim, para se observar. A PT e PDT aqui são aliados de longa data, né? Já estão no governo há bastante tempo, e agora a gente tem mais uma vez duas candidaturas desses partidos a nível nacional e uma disputa interna aqui no Ceará para saber se os partidos vão continuar juntos, até porque cada um vai ter um palanque nacional para se montar, e como é que a principal figura nesse contexto todo, que é o Camilo Santana, que é um governador que vai sair com avaliação muito boa, ele está perto de 80% de avaliação ótimo e bom, então isso já indica que ele é um cabo eleitoral muito importante, mas o fato é que ainda tem alguns complicadores aí nesse arranjo que está sendo montado. Outras questões também que vão, como eu coloquei, né, impactar nesse cálculo, como eu falei, como as federações vão ser montadas e, claro, essa movimentação da janela partidária de candidatos que estão migrando de uma sigla a outra. Mais uma vez eu vou dar o exemplo do Ceará, porque eu acho que, de alguma forma, ajuda a lançar luz sobre as realidades dos outros estados, né? Aqui, por exemplo, a união do DEM com o PSL, que resultou no União Brasil, tem uma disputa aqui interna no Ceará pelo diretório estadual. E as duas lideranças que disputam esse lugar estão em lados opostos. De um lado, a gente tem o capitão Wagner, que é o principal candidato de oposição, ligado a Bolsonaro. Em 2020, ele foi o nome que chegou ao segundo turno para disputar a capital, foi derrotado com uma margem de votos muito pequena, então sinalizou mesmo que ele tem força, e ele tem o apoio do Bivar. Do outro lado, a gente tem uma grande figura política aqui, um dos caciques regionais no Ceará, que é o Chiquinho Feitosa, que também é um nome tradicional na política, ele tem um grupo político forte, ele já vem se consolidando há muito tempo aqui no estado, mas ele é do grupo governista, e de alguma forma tem uma aproximação e tem, digamos assim, a preferência do ACM Neto. Então, a depender, por exemplo, com quem ficará o diretório estadual, União Brasil, que vai trazer junto consigo, né, tempo de TV, grana para as campanhas eleitorais, pode fortalecer a candidatura da oposição, que é um nome muito forte, que apesar dessa aproximação com o Bolsonaro, que o capitão Wagner, né, tem esse alinhamento ao Bolsonaro, e o Bolsonaro não é muito bem avaliado no Ceará, mas a despeito dessa vinculação, o capitão Wagner é o candidato mais competitivo, numa eleição que também tem tudo para ser competitiva, tendo em vista que o Camilo Santana não vai mais poder se reeleger, então não tem um candidato natural, não preparou ninguém para sucedê-lo. Não tem nenhum nome mais ou menos definido? O PDT, os Ferreira Gomes, eles têm essa tradição, eles gostam de indicar o seu nome nos 45 do segundo tempo, né? Não é algo incomum
dentro da lógica né, dessa lógica de jogo dos Ferreira Gomes. Tem alguns nomes que estão sendo cotados aqui, são 4 do PDT, né? Um é o deputado estadual, presidente da Alesse, que é o Evandro Leitão, todos do PDT. O ex-prefeito de Fortaleza, que saiu muito bem avaliado, sobretudo diante da condução da pandemia, ele saiu muito bem avaliado e foi, digamos assim, o principal cabo eleitoral para a eleição do Sarto. Temos também o secretário secretário da Fazenda daqui, que também é deputado federal, o Mauro Filho, e a Isolda, que eu apostaria na Isolda como a candidata que teria mais condições, né? Um quadro técnico, ela é responsável pelo grande programa, pelas políticas públicas de educação aqui no Estado, ela está à frente dessa pasta, ficou à frente dessa pasta por muito tempo, nos governos Cid Gomes, e é um dos principais, digamos assim, legados da era Ferreira Gomes é a questão da educação, os bons índices de educação, dos quais ela tem os méritos de ter conduzido a política, né? E tem um perfil muito próximo do Camilo, de conciliador, ela é mais tranquila, ela tem esse ar de diálogo, de conversa, que poderia ser um fator para antagonizar com o que eles já tentam construir da imagem do seu antagonista principal, que é o Capitão Wagner, né, de ser mais beligerante, ser vinculado ao bolsonarismo, né, então ele seria aí uma espécie de antagonista dessa imagem que já está sendo explorada, inclusive, pela situação. E é um nome que não tem resistência não tem tanta resistência do PT. Esse é um dos principais problemas nessa montagem do arranjo do governo aqui do Estado. Quer dizer, o nome do PDT no Ceará mais palatável para os petistas. Exatamente, para manter essa ligação, para manter essa aliança. Porque, assim, Cláudio, o grande problema aqui é exatamente a questão do palanque. Uma parte do PT e figuras importantes do PT não aceitam essa aliança com os Ferreira Gomes por questões mesmo políticas de não se dar, né, de rusgas antigas com os Ferreira Gomes, mas também em relação a essa necessidade de montar um palanque fiel a Lula. Né? Então, como é que a gente vai montar um palanque para o governo aqui, se esse candidato ou candidata ao governo do Estado do Ceará vai estar no palanque com Lula e vai estar no palanque com Ciro, né? Como é que vai funcionar isso? Logo o Ciro, que, vez por outra, gosta de soltar fogo, né, no Lula, enfim, conhecido como um dos críticos bem severos mesmo do lulopetismo, como ele gosta de chamar. Né? Então, a gente tem essa dificuldade aqui na montagem desse arranjo. Esse é um dos principais pontos que estão sendo debatidos por hora, né, entre PT e PDT, e como é que os Ferreira Gomes e o grupo em si, o Camilo em si, vão articular e conseguir manter essa composição tão grande de partidos. Só para finalizar, o Camilo foi eleito em 2018, reeleito em 2018 para o segundo mandato, com quase 80% de votos, né, foi reeleito em primeiro turno com uma votação, assim, absurda, e com uma coalizão que chegou a reunir 24 partidos, 16 partidos formalmente, pela coligação registrada no TSE, mais 24 pelos acordos informais que foram ali sendo costurados, inclusive com o MDB do Eunício Oliveira, que, enfim, não foi reeleito ao Senado, né? O Eunício também é uma figura aí que está transitando e que é uma variável importante para essa negociação. E um grande desafio do Ferreira Gomes é manter essa coligação, é manter esse grupo grande num momento de transição política. Eu acho que esse vai ser o desafio, né, conseguir conciliar esses interesses e manter essa base unida para acabar não perdendo a eleição para o grupo do Capitão Wagner, que está se fortalecendo. Agora, sair essa aliança, o quê? O PT teria o vice, provavelmente, uma candidatura ao Senado? Por enquanto, o Senado, né? Seria, no caso, o Senado do Camilo Santana, ele sairia candidato ao Senado, o PDT lançaria o cabeça de chapa para o governo do Estado, e um dos aliados teria o vice, e eles iam tentar distribuir de outras formas, né, que pudesse agradar os aliados com outros cargos importantes. A princípio, né, o arranjo seria nesses moldes, PDT na cabeça de chapa, o Senado com o PT, e um aliado com o vice. Bem. Vitor, quer falar um pouquinho também da questão regional? E aí, se quiser falar um pouco do estado do Piauí, também é interessante para a gente, enfim, observar esse contexto estadual. Perfeito. Aqui no Piauí, nós temos, só para situar um pouco, né, o ouvinte, nós temos o atual
governador do estado é o Wellington Dias. Já está no seu 4º mandato. Então, provavelmente ele vai sair para o Senado, o candidato ao Senado, com a chance enorme de ser eleito. É uma cadeira só, mas, enfim, nas pesquisas ele já desponta muito à frente nas pesquisas, é muito bem avaliado, está no seu 4º mandato. E vai fazer, provavelmente, sucessor, ou vai tentar fazer o sucessor também do PT, o Rafael Fonteles, que é o secretário de Fazenda. O Rafael não tem experiência assim, no sentido de eleições, né, mas é uma figura que já ocupa cargo dentro do governo há bastante tempo. É também um empresário local, também bastante conhecido, também é filho de uma liderança histórica do PT aqui no estado, então, ainda que ele não seja tão conhecido, as pesquisas mostram isso, ele é um candidato que tem um potencial eleitoral bastante relevante. E provavelmente na chapa, né, o vice será do MDB. Se fala do nome do Temístocles Filho, que é o presidente da Assembleia Legislativa há muitos anos, diria assim, há 2 décadas. Então, ele é uma figura também muito, muito forte dentro do MDB, ainda que o MDB ele tenha vários MDBs, a gente já conhece essa história. Então, aqui também no Piauí também não é diferente, mas é uma figura bastante relevante. Então, o Wellington Dias é uma figura tão forte dentro da política piauiense que nas eleições de 2018 a chapa foi pura. Mas agora, como ele não vai ser o candidato à reeleição, porque nem pode, ele, né, abriu aí, né, houve essa abertura para uma composição. Então, esse é um ponto. No momento, o Rafael Fonteles não aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mas também é menos conhecido, mas oscila ali em torno dos 20%, 25%, porque tem diversas pesquisas, a gente não tem a quantidade de pesquisas que tem para pensar a presidência, mas é em torno disso. E daí, nós temos como outro candidato também mais competitivo, Silvio Mendes. Silvio Mendes foi prefeito de Teresina por 2 vezes, nos anos 2000, e desde o momento que ele tentou a eleição em 2010 para o governo do estado e perdeu, ele era do PSDB, ele se afastou das disputas eleitorais, né? Então, nos últimos 10 anos ele não esteve muito presente, sempre nos debates, né? na discussão política, mas nunca se lançando. Então, houve uma aproximação entre o PSDB e o Ciro nas eleições de 2020 aqui em Teresina. O PP era a base do PT aqui no estado, e aí houve um movimento do PP em direção ao PSDB, né, dos dois aqui. Só que o PSDB perdeu a eleição aqui no estado. Então, como já acontece a história, o PSDB se enfraqueceu. Então, o Silvio Mendes, que era do PSDB, está num processo, aí saiu do PSDB, está num processo de escolha do seu partido, não decidiu ainda. Provavelmente União Brasil ou o próprio PP, do Ciro. Então, isso depende um pouco das articulações. Existe uma grande chance de ser União Brasil, porque na vice da chapa é a Iracema Portela, deputada federal, ex-esposa do Ciro, que é do PP. Então, talvez não compense fazer uma chapa pura. Então, União Brasil com o PP, e daí aumenta um pouco mais a possibilidade até de fazer bancadas, enfim, né, porque você consegue fazer esse efeito. Então, e com o Ciro no governo, na Casa Civil, e sendo, vamos dizer, o homem forte do governo hoje, pelo que tudo indica, Piauí entra no centro da política nacional, né? Perfeito. E o Ciro, nas eleições de 2020, as eleições municipais, o PP conseguiu conseguiu fazer mais de 80 prefeituras no estado do Piauí. O Piauí tem 224 municípios. Então, disparado, um número bastante relevante. E ele conseguiu trazer muitos recursos por meio de emendas. A gente sabe que as emendas recentemente passaram por uma mudança, então agora elas têm muito mais facilidade de chegar por meio das transferências voluntárias especiais.
Então, os recursos chegam e aí tem um certo alinhamento. E, inclusive, algumas prefeituras grandes do interior também ficaram com o próprio PP. Então, ele chega muito mais cacifado neste momento na eleição para o governo do Estado. Lembrando que o Ciro Nogueira chegou a lançar sua pré-candidatura para o governo do Estado em março do ano passado. Mas quando ele foi para a Casa Civil, ele desistiu da ideia. Enfim, talvez seja muito mais vantajoso politicamente para ele continuar na Casa Civil no contexto eleitoral. Daí, e aí o que é mais incrível, Cláudio, o Bolsonaro, o palanque provavelmente do Bolsonaro não será o do Silvio Mendes com a Iracema Portela, porque terá uma chapa mais à direita, não se sabe ainda exatamente, mas provavelmente Major Diego, enfim, partidos mais à direita, que serão... Contra a chapa do Ciro Nogueira. Contra a chapa do PT. Do PT? Contra a chapa do PT. E também do PP, não? Não, porque, na verdade, como o Lula tem muita força aqui, o Wellington Dias também, então, o Lula, ele tem 70% a 80% da preferência dos eleitores piauienses. Então, uma candidatura competitiva que se vincule diretamente ao Bolsonaro no Estado tem um grande risco de perder a eleição. O lulismo tem um efeito muito grande aqui. Então, terá um palanque muito mais à direita, e o Silvio provavelmente não tocará no assunto Bolsonaro. Então, isso é muito interessante, que difere de outros estados. Vamos dizer, até facilita a vida do candidato apoiado pelo Ciro Nogueira, então, é isso o ponto. Ele é um ministro, chefe da Casa Civil, que pode ter uma candidatura desvinculada do governo Bolsonaro, enquanto a outra corre, digamos, como boi de piranha, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, certamente essa candidatura terá um potencial de obter votos muito menor, né? Mas ela carregará o rótulo bolsonarista e honrará esse rótulo. E no momento a gente tem observado isso, porque em nenhum momento ele se reporta a essa relação com o bolsonarismo, e inclusive muitas vezes diz que não tem posição em relação a essa a possível disputa presidencial. Então, e aí, enfim, a candidatura do Silvio com a Iracema que tem aparecido, né, na frente nas pesquisas, mas, claro, são muito mais conhecidos, né? O Silvio já foi prefeito, a Iracema é deputada federal, ex-esposa do Ciro Nogueira, então a gente precisa aguardar um pouco a acomodação disso para a gente ver realmente o potencial, de fato, do Rafael Fonteles na disputa. Agora, um aspecto, enfim, que eu mencionei no começo e que acho que vale a pena falar dele de novo agora, que é importante quando a gente olha para essas questões regionais, é o quanto elas complicam a vida dos partidos em termos de construção das federações, né? Claro, historicamente a gente tem que a política estadual, no ano de eleição presidencial, é um complicador por conta dessa história dos palanques, né? Como é que eu vou me costurar no meu estado se eu tenho que apoiar esse candidato a presidente, mas o partido com o qual quero me aliar tem outro, e por aí vai, né? Essas confusões todas, das quais até a gente falou, o caso do Ceará com Ciro e Lula, por exemplo, ilustra isso muito bem, né? A dificuldade que tem um estado em que você tem essa histórica aliança PT-PDT ali no governo. Como é que vocês estão vendo essa questão das federações? Né? Porque elas podem ser uma coisa importante nessa eleição, mas, ao que parece, o que está saindo de federação ou tem mais cara, não sei, me corrijam se vocês discordarem, de um processo meio de absorção, né, de um partido maior absorvendo partidos menores. Estou pensando nessa federação possível PT, Partido Verde, PCdoB, e aí os pequenininhos vão na carona, mas não rola com o PSB, e a mesma coisa em outros campos, né? Não estamos falando da esquerda, mas se a gente for para o campo da direita, muito provavelmente a gente vai ter cenários parecidos, né? Cada um cuida do seu próprio caminho, né? O partido continua correndo sozinho. E aí o risco é claro que os partidos menores diminuam. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma fusão, aí além da federação, né? Embora eu acho que a federação é um bom preâmbulo para uma fusão ou uma absorção partidária, também tem coisas difíceis. De novo, vou usar aí o caso do Ceará, que a Mona Lisa mencionou, da briga que tem ali dentro do União Brasil sobre quem vai ser a liderança do partido, né? Enfim, tá complicado, não tá não?
Sim, e é interessante, porque a depender de como essa disputa ela vai ser desenrolada, né, ela vai se desenrolar, essas lideranças elas vão migrando para a oposição ou para a situação. E, assim, uma coisa que está conectada, a própria questão da federação e desses arranjos que estão sendo pensados também, é esse período agora de janela partidária, né, na possibilidade. E, claro, os deputados, os candidatos, os incumbentes que vão tentar a reeleição agora, eles estão interessados, se a gente pensa pelo ponto de vista mesmo pragmático, eles querem a reeleição, então eles vão tender a migrar para partidos que possam dar uma estrutura melhor para eles, né, tentar essa reeleição. Aqui no estado do Ceará, tem um caso interessante, o PSB hoje já foi, né, em 2020, o PSB, nas eleições de 2020, o PSD, desculpa, foi a segunda legenda em número de prefeitos, né? Eles conseguiram a façanha de crescer e consolidou a figura do seu principal líder, do Domingos Filho. Nesse período de janela partidária, ou até um pouco antes disso, porque prefeitos não necessariamente, né, precisam esperar essa janela partidária, a gente viu ali uma migração de muitos candidatos para o PT, né? E aí, claro, o PT, pela própria figura do Camilo Santana aqui no estado, como uma das nossas principais lideranças, o Lula com um potencial eleitoral aí que também pode ser um atrativo, né, do ponto de vista mesmo de capital eleitoral para esses nomes. E aí a gente está vendo agora uma briga entre PT e PSD por esses nomes que possam agregar quando chegar o momento eleitoral. A gente tem uma eleição que agora vai valer, vai vigorar a cláusula de desempenho, né? Então, os partidos não podem mais se coligar, tem a cláusula de desempenho, e aí essas variáveis vão entrando no cálculo dos incumbentes para pensar em que lugar eles estarão, ou que partido eles estarão, ou que posição eles vão tomar diante desse cenário. E aí, Cláudio, só para dar mais um exemplo, eu gosto de falar do Ceará, porque é a realidade que a gente está aqui acompanhando. Não, e mais é bom, de perto. porque você tem uma visão muito privilegiada do caso da política do Ceará, e ela, enfim, bom lembrar, inclusive, o Estado tem um candidato presidencial já rodado, inclusive, sempre na disputa. E, além disso, né, ajuda a entender boa parte do que é esse jogo político no nível estadual e a forma como ele afeta o jogo nacional, né? Uhum. Então, aqui, né, a maior legenda é o PDT, vem seguido do PT, depois dessas mudanças de partido, o número de prefeituras que eu estou citando aqui. Depois o PSD, e aí a gente tem PP e tal, MDB, e o MDB do Eunício Oliveira foi uma das maiores legendas também em anos anteriores. Até acho que há 10 anos, mais ou menos, o PMDB, na época, era a maior legenda do estado do Ceará. E aí, de 2016 para cá, eles foram perdendo força. E perdeu mais ainda depois que o Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, não conseguiu a reeleição em 2018. E aqui, o que é interessante, diante desse cenário, né, digamos assim, de enfraquecimento do MDB, e agora, pensando mesmo nessa perspectiva da janela partidária, o Eunício está montando uma estratégia de assediar, claro que os outros partidos, as lideranças também estão fazendo essa estratégia, de assediar os deputados com votação mais expressiva, ou que já possuem mandato, para atrair para a sua legenda, né, para tentar aí aumentar a bancada, principalmente na Câmara Federal. E o Eunício é um dos nomes que quer disputar agora a Câmara Federal. Ele sabe que vai ser, não tem como disputar com o Camilo Santana, o Senado, então a estratégia é partir para uma eleição na Câmara Federal e tentar atrair outros nomes também de outros partidos que já têm mandato, para conseguir aí aumentar o coeficiente eleitoral do partido e eleger uma bancada maior. E, claro, fortalecer o MDB aqui, né? E aí, o PSD também está nesse movimento, Domingos Filho, que é o líder maior do PSD, também já conseguiu algumas filiações importantes nesse processo de janela partidária, foi um dos primeiros partidos aqui no estado a já lançar uma pré-lista de candidatos a deputado federal. O Kassab esteve aqui na semana passada, né, já nesse evento de lançamento de pré-candidaturas, de novas filiações de alguns incumbentes, e já sinalizando mesmo para essa possibilidade de
de um PSB com uma legenda com essa expressividade, poder disputar aí um nome, ou poder indicar o nome na chapa majoritária como vice para o governo do Estado. Alguns afagos a Ciro, a Cid, é interessante porque, né, o Kassab, o PSD, quando a gente olha a nível nacional, é um partido que está sendo aí cotejado por vários pré-candidatos. Lula já tentou aí se aproximar, né, o PT tem esse interesse, claro, por óbvio, né, enfim, claro que o PDT do Ciro também tem feito esses acenos, e aqui no Estado especificamente o Kassab demonstrou esse interesse numa aliança, numa composição aqui com o PDT. Inclusive no Rio, né, tem a possibilidade de uma Sim. aliança PDT-PSD, né, porque os dois têm possíveis candidatos, o ex-prefeito de Niterói, né, do PDT, e o ex-presidente da OAB, né, pelo PSD. Os dois estão ali querendo ser, vamos dizer, parceiros de chapa, talvez, né? E aí, claro, se articula com alianças em outros estados, né? Porque essa coisa, às vezes, não é negociada só dentro do estado, né? Você, às vezes, olha para um estado e fala, mas lá no outro a gente apoiou vocês, então aqui vocês têm que apoiar a gente. E assim vai, né? Oi, Vitor. Aqui no caso do Piauí, teve um fenômeno muito interessante por conta dessa dificuldade de se montar federações nacionalmente, né, como você bem disse, né, por conta dessas particularidades regionais. Então, os partidos também regionalmente começaram a criar suas próprias soluções. Então, vou dar um exemplo aqui do PSD-MDB. O MDB, que é mais forte na Assembleia Legislativa, fez um pacto com o PSD e os deputados estaduais do PSD migraram para o MDB. E daí o PSD não vai lançar candidato a deputado estadual e o MDB vai lançar os candidatos. E para deputado federal, o MDB, que é mais fraco do que o PSD, não vai lançar candidato a deputado federal, mas o PSD vai lançar candidato. Então, eles fizeram uma dobradinha, sendo que, né, por conta da impossibilidade, né? Mas, de qualquer maneira, por exemplo, o PSD, na eleição em 2018, teve o deputado estadual mais votado, e agora ele migrou para o MDB. Né? Porque, quando você olha a lista de candidaturas, o PSD, em 2018, teve 2 candidatos a deputado estadual. Porque na composição da coligação, ele conseguia cumprir lá os requisitos da montagem de lista pela coligação. Agora o partido não, tem que montar uma lista de candidatos, inclusive tendo 30% pelo menos de mulheres, 70% pelo menos de homens, né? Enfim, ou vice-versa. Você tem que ter uma quantidade X de candidatos, e muitos partidos não têm condição de montar essa lista. Isso a gente viu nas eleições para vereador, em 2020. Muitos partidos não lançaram candidatos em diversos municípios porque não tinham como montar a lista. Financiamento, estrutura, enfim. Então, você tem esses desafios. E isso está acontecendo. Então, eles estão fazendo esse tipo de acordos para poder viabilizar as candidaturas. E a gente vê muita dificuldade aqui, fiz algumas projeções, inclusive, conversando com alguns pré-candidatos, que a dificuldade de montar essas listas de partidos pequenos. Mas tem uma grande questão, que é do time, né? Como o fim da possibilidade de fazer federação foi para maio, então primeiro eles vão migrar de partido na janela para depois decidir sobre a federação. Então o que vai preponderar nas federações? A decisão da cúpula nacional. O que os deputados estaduais e federais estão pensando? Bem, muitos deles vão tentar reeleição. Então, bem, eu preciso preservar o meu mandato. O que eu vou fazer? Vou buscar segurança. Vou buscar partidos que me deem alguma segurança, financiamento, estrutura. Vou dar um exemplo aqui. O Marden Menezes, um deputado estadual que está há 20 anos no PSDB, migrou para o PP. E isso aconteceu com várias figuras. O MDB, quer dizer, ele vai para o partido que ele sabe que vai ter uma boa votação no Estado, né? Exatamente. Muitos partidos não têm condição de lançar, partidos menores. E estão tendendo a assumir, né? Exatamente, tendem a assumir. Mas a intenção da mudança das regras é essa mesmo. Ou seja, os partidos muito pequenos sumam para que a gente tenha uma redução do quadro partidário, né?
Porém, tem um efeito adverso aí, não esperado, que a gente vai ter que observar. O PP é um partido, enfim, né, ele tá muita gente está indo para o PP, para o PL, para esses partidos. Só que, enfim, nem todo mundo consegue ser eleito, né? Porque, sim, enfim, você engrossa o quociente partidário, mas você vai ter uma disputa intrapartidária, porque o nosso sistema é isso, as pessoas vão disputar os mesmos votos. Se tem muita gente com grande potencial de votação dentro da lista, alguém vai ficar de fora com bastante voto. Que era diferente do que acontecia com as coligações, que aí puxava alguém de um outro partido. Agora, não. Esses partidos, eles vão ter vários candidatos com um grande potencial de votos e que vão lá disputar as sobras. E aí... Mas no caso da federação, eles não funcionam juntos? Como uma lista eles só? Funcionam juntos, mas geralmente, como a federação ela é pensada sempre um forte com alguns fracos, né? Ele funciona meio que a ideia de uma coligação. Agora, um partido forte com muitos candidatos fortes tem risco de não conseguir entrar, né? Essa é uma questão. Diferentemente de um partido médio, que tem ali uns dois candidatos que puxam muito a votação e aí conseguem alcançar lá os 80% do quociente eleitoral e aí disputar as sobras e entrar. Mas o que você está querendo dizer com isso é que os fortes não vão se juntar em federação, e os médios talvez. Pois é, os fortes seria o meu contrassenso, dois fortes se juntando na federação. Eu também acho. Porque eles vão ter que disputar os mesmos votos nos estados. Se eles estiverem pensando em bancada federal, em bancada estadual. Aí é melhor disputar separadamente, né? É melhor, para os fortes, sim. É melhor, sim. Ou então no caso do PT, que está montando com alguns fracos. E aí realmente tem uma grande vantagem. Eu vou dar um exemplo aqui, Cláudio. O MDB provavelmente vai sair com 10 deputados de 30 da Assembleia Legislativa. Ou seja, com 1/3, né? Ou seja, será que todos esses conseguirão se viabilizar como candidatos a deputado estadual? Muitos vão, de fato, disputar a reeleição? É uma pergunta, né? Então, e tem outros partidos que também estão se instrumentalizando, pensando em também conseguir algumas cadeiras. Vai diminuir o número de partidos? Vai. Mas, estrategicamente, esses candidatos têm que pensar se aquele partido que está oferecendo estrutura vai ser capaz de eleger todo mundo. É isso, como as regras estão mudando e a gente está, né, andando junto com a mudança das regras, a gente não consegue estimar exatamente qual vai ser o efeito. E esse é um ponto, porque as federações elas vão ser definidas, de fato, depois da janela. Então, e aí, como o político ele tem que já saber, nesse momento, para onde que ele vai tomar a decisão mais segura. Para partidos que estão atrás de incrementar o seu quociente, o que o partido faz? Venha para cá. Né? Eu te ofereço estrutura, mas eu não garanto que você vai ser, né, eleito. Você pode ficar na sequência. Aí vai ter partido, mas não é necessariamente bom para o candidato. Né? Perfeito. Aí vai ter aquele tipo de movimentação que a gente já conhece. Aí tudo bem. Suplência, puxa alguém para a secretaria de governo, e aí você consegue compor ali posteriormente, mas é isso. Analisa, você queria falar alguma coisa sobre isso, né? Isso, é porque o Vitor estava falando aí desses arranjos, desses acordos que são feitos, e a suplência do MDB no Piauí. Tem esses dias eu ouvi uma fala do Eunício que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com isso que tu está falando agora, Vitor. Aqui ele, para tentar atrair mais candidatos, principalmente para a lista da proporcional para a Assembleia Legislativa aqui, que é uma obediência criteriosa ao que ele chama de rodízio. Né? Então, há uma estratégia de reunir deputados ou candidatos ou políticos que tenham, em média, nas eleições anteriores, até 25 mil votos, para montar essa lista, né, das candidaturas, e aí, claro, isso vai, no agregado, isso vai ajudar a somar para atingir o coeficiente eleitoral. Mas a ideia, e aí o Eunício pontuou isso bem, é a necessidade dos candidatos e dos que forem eleitos eventualmente, terem o compromisso de fazer esse rodízio, de se licenciarem por 4 meses para que os suplentes entrem, e aí, claro, dentro dessa lógica de convidar esses candidatos que tenham até 25 mil votos, tem um teto, tá, Cláudio? 25 mil votos.
Não pode ser menos do que isso? Ou não pode ser mais do que isso? É a média ali de 25 mil votos, para poder fazer realmente esse acordo, né? Agregar ao coeficiente eleitoral, mas a garantia de que, caso eles não sejam eleitos, caso eles não consigam entrar, porque eventualmente o partido pode não atingir um número X de cadeiras, Claro. que é a estimativa que eles colocam, há esse acordo tácito, esse acordo prévio de que os deputados farão rodízio para que todos tenham a possibilidade de exercício do mandato por pelo menos 4 meses, e aí faz o seu nome, né, manda emendas para as suas bases, e todo mundo sai feliz, né? Eu achei curioso, mas, enfim, foi uma fala do Eunício, e isso, claro, uma estratégia para tentar fortalecer o próprio partido, trazer pessoas que consigam agregar para essas eleições de 2022. Isso sim é mandato coletivo. Muito bom. Gente, acho que demos aqui o nosso você falou em teto, né? Chegamos no nosso teto também de horário. Então eu vou, enfim, passar para vocês fazerem as considerações finais. Como a Mona Lisa foi a última a falar, eu passo primeiro para o Vitor e depois fechamos com a Mona Lisa. Vitor, por favor. E claro, se a gente esqueceu de alguma coisa que você queira falar. Perfeito. Acho que primeiro destacar que esse cenário, como é um cenário, é quase um experimento. A gente está vivenciando na prática, né? A gente viu um pequeno teste em 2020 e agora para valer, né, em 2022, sobre o efeito realmente do fim das coligações na redução da fragmentação partidária. Acho que esse é um efeito interessante. Também observar também as outras regras também, que vão ter efeito, como o dos 80% do quociente eleitoral para disputar as sobras e também dos 20%, né, para poder ser eleito, ou seja, esse efeito tiririca, ela já tinha sido reduzido, mas agora reduziu mais ainda. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que observar. Pelas simulações que eu tenho feito, realmente vai ter uma redução muito drástica, principalmente nos estados com menor magnitude eleitoral, ou seja, com menor número de cadeiras em disputa. Então, os partidos, vai ter uma redução no número de partidos, por isso que tem esse movimento, e em alguns estados, talvez, alguns políticos permaneçam em partidos não tão fortes, né, porque a magnitude é maior. Então, isso também a gente vai ter que observar, também como um resultado, e também ver um pouco dessa formação de palanques, também do lado do bolsonarismo e do lulismo, do Lula e do Bolsonaro, porque também vai ser um outro fato, né? Em 2018, o Bolsonaro, o PSL lançou candidatura em todos os estados, ele teve, né, ainda com um partido muito pequeno naquele momento, mas lançou. Então a gente precisa observar, porque ele precisa também capitalizar o seu discurso nas disputas estaduais, uma disputa casada, né? Então a gente precisa observar tudo isso, mas tudo indica que, de fato, ter palanques nos estados vai ser importantíssimo, ter bancadas incrementadas nesse processo de janela partidária e federação também será muito importante, não somente para o Bolsonaro, mas também para o Lula. E na terceira via, o que a gente já tem visto, né, uma grande dificuldade de montar esses palanques, né? Então, na incerteza, os políticos preferem se vincular a candidaturas que têm maior potencial eleitoral. Então, basicamente isso. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Fico sempre à disposição e é um prazer também enorme estar na companhia da Mona Lisa. Espero que a gente continue o debate até o final aí desse ano. E continuaremos. Obrigado, Vitor. Mona Lisa, por favor, também as suas considerações finais e algum ponto ainda que você acha que a gente possa ter esquecido, que vale a pena mencionar. Eu já agradeço demais o convite, novamente, de estar aqui conversando com vocês, falando um pouco do Ceará. Eu sempre me empolgo sobre o Ceará, é o meu objeto de investigação, as disputas majoritárias aqui. É um prazer também estar ladeado aí pelo Vitor, que é um pesquisador que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dele, e é sempre bom falar, né, estar do lado de pessoas que a gente admira, que a gente conhece o trabalho e acompanha. Eu fico muito grata. Em relação, só um complemento um pouco da fala do Vitor,
E agora a gente vai ter também uma outra regra que vai mudar aí a contagem de votos para cargos proporcionais femininos, né? Uhum. E assim, eu fico na dúvida sobre até que ponto isso vai ser... Qual o resultado prático disso, a curto e a longo prazo? Porque, de um lado, isso é importante para de alguma forma, tentar aí, preencher essa lacuna da subrepresentação feminina, mas, por outro lado, isso pode acabar, não sei, resultando numa baixa participação das mulheres nos cargos majoritários, né? Porque se de um lado isso pode favorecer o partido do ponto de vista da composição nas casas legislativas, até que ponto essa nova regra pode acabar fazendo com que os partidos prefiram que as mulheres concorram aos cargos legislativos e acabe, de alguma forma, descobrindo aí, né, os cargos majoritários, não tendo tanta participação das mulheres nesses cargos. E, por fim, ainda em relação à terceira via, eu acho que, assim, o Ceará e o Ciro, né, a gente poderia depois pensar também mais em falar um pouco sobre essas estratégias que estão sendo aí mobilizadas por essas candidaturas de terceira via. A gente tem muitos candidatos, né, digamos assim, está no campo de uma possível terceira via, uma fragmentação muito grande, o que dificultaria também, né, um certo desempenho melhor desses nomes. E aí eu vejo nesse esforço de tentar deslanchar como um candidato possível, o Ciro aí tentando transitar de um campo para o outro. Eu escrevi recentemente um texto sobre ele, falando do custo da transação política, de como é difícil um candidato que construiu uma trajetória política de esquerda, né, sempre no campo mais à centro-esquerda, que é o caso do Ciro, né, a participação que ele teve nos governos de Lula, né, os próprios partidos pelos quais ele passou, que são mais o campo da centro-esquerda. E agora, no momento em que ele tenta antagonizar com Lula e Bolsonaro, tentando aí construir uma imagem que possa transitar entre a esquerda e a direita, a dificuldade de que ele está tendo de construir essa imagem mais como uma alternativa para aqueles que não querem votar no Bolsonaro, mas que não se sentem representados pelo PT, mas que estejam mais aí identificados com o campo da direita, da centro-direita, e ele tentando transitar entre esses dois mundos aí, e o custo da transação política que tem sido caro para ele nesse sentido. Eu acho que ele entrou no mato sem cachorro, para usar uma expressão antiga. Eu acho que eu penso que seja um termo apropriado no caso do Ciro. E acompanhar os desdobramentos, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, um imponderável, uma facada no meio do caminho pode mudar todo o curso das eleições, mas eu acho que vale a pena a gente, né, esperar para ver em que pé estaremos em outubro desse ano. É isso, mais uma vez agradeço, Cláudio e Vitor, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Mona Lisa. Bem, então, reforçando aqui o agradecimento à Mona Lisa, ao Vitor, muito boa essa conversa, deu para entender bem não só a política nacional, a disputa eleitoral, mas olhar para as questões estaduais, aí olhando com mais detalhe ainda para a realidade desses dois estados, que são estados que têm tido um papel importante na política nacional, né? Piauí, que tem lá o ministro-chefe da Casa Civil, que tem um governador que é o articulador do consórcio Nordeste, enfim, tem tido um protagonismo. O Ceará, que tem novamente o Ciro Gomes aí como um candidato importante na disputa, mesmo que ele não tenha nesse momento um bom desempenho, é um ator político crucial, né, e que, enfim, tem lideranças também de projeção nacional, caso do próprio Tasso Gereissati, né, o Eunício Oliveira, que foi lembrado aqui, que perdeu a eleição, mas continua um político importante. É interessante olhar também para essa realidade regional, para a gente entender um pouco como é que se constrói a partir dela a política nacional, né? Então, agradeço muitíssimo a vocês dois, e quero, claro, como eu sempre faço, agradecer a quem nos acompanha pelo canal do YouTube ou pelo podcast, e reforçar o convite para que apoie o canal por meio do Clube dos Canais do YouTube ou por meio do site do benfeitoria.com para ajudar aqui na realização do serviço, vamos dizer assim. E dito isso, eu me despeço. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.